Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 7 da série especial Volta às Aulas. Nos 2 episódios anteriores dessa série, eu mostrei para vocês como é que a gente utiliza os recursos nativos do Google Classroom para a gente estar propondo atividades avaliativas para os nossos alunos. Nesse vídeo de hoje, eu quero te dar algumas outras dicas de como é que a gente pode estar propondo atividades avaliativas para os nossos alunos dentro do Google Classroom, e eu quero estar compartilhando com você também um dashboard, ou seja, uma abordagem que eu criei para estar propondo, organizando as atividades avaliativas para os meus alunos. E essa abordagem que eu vou estar compartilhando com você hoje pode ser utilizada em qualquer outra ferramenta, porque ela é independente do Google Classroom. Tudo bem? Se esse vídeo estiver fazendo sentido para você, ou melhor, se essa série estiver fazendo sentido para você, por favor, marque um gostei, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu comentário aqui. Vamos lá? Muito bem. A primeira coisa que eu quero estar compartilhando nesse vídeo com vocês é o seguinte: como é que eu tenho feito, nas últimas disciplinas que eu tenho ministrado, como é que eu tenho organizado as atividades avaliativas das minhas disciplinas? Não quer dizer que eu tenho utilizado essa abordagem em todas as disciplinas. Essa abordagem ela tem feito muito sentido para mim quando eu tenho que aplicar várias atividades avaliativas durante o semestre. Tudo bem? O que eu fiz aqui foi o seguinte: eu criei o que eu chamei aqui de dashboard de atividades avaliativas, ou seja, um espaço onde o meu aluno, assim que ele adentrar nesse espaço, ele vai ter condições de saber quais foram as atividades avaliativas que já foram aplicadas a eles, qual é a atividade avaliativa que ele tem que fazer no momento, quais são os materiais de apoio que ele vai ter acesso para poder fazer cada atividade avaliativa, as notas individuais em cada atividade avaliativa, um feedback individual de cada aluno ou para cada aluno em relação a cada atividade avaliativa, entre outros benefícios. Então, a partir deste momento, eu vou te mostrar, a partir já de duas salas ou de 2 disciplinas que eu já ministrei e que essa abordagem foi utilizada. Tudo bem? Olha só, a primeira delas é uma disciplina de JavaScript básico. Então aqui nós temos a nossa sala virtual com o seu mural, as suas atividades, as pessoas e as notas. Vamos dar uma olhadinha então em atividades. Como eu tenho mostrado aqui nessa série, eu utilizei aqui também a seção Google Meet, conheça a disciplina, eu disponibilizei o plano de ensino e aqui estão os materiais de apoio dessa disciplina. E quando eu clicar aqui em atividades avaliativas, ao invés de eu ter aqui, atividade avaliativa 1, atividade avaliativa 2, 3, 4, 5, ou seja, colocar todas as minhas atividades avaliativas aqui, o que eu fiz foi o seguinte: eu criei uma planilha e nessa planilha eu coloquei links para todas as atividades avaliativas. Vamos dar uma olhadinha? Então eu vou mostrar dessa disciplina aqui, como é que eu fiz para essa disciplina e para essa segunda disciplina aqui, projeto website estático. Aqui também na aba atividades, Google Meet, conheça a disciplina, materiais de apoio e também aqui dashboard de atividades avaliativas. Vamos começar por essa disciplina aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou colocar uma informação para o aluno, para ele clicar no link abaixo, para ele ter acesso a todas as atividades avaliativas da disciplina. E olha só, é um link apenas. E quando eu clicar sobre esse link, ele vai abrir para mim, então, uma planilha online criada no Google Sheets. Ou seja, lá no seu Drive, no seu e-mail, como eu mostrei aqui na série, lá no seu Gmail, naqueles 9 pontinhos Drive, você pode ir lá e lá dentro no seu Drive você pode estar criando uma planilha. E o que eu fiz nessa planilha então foi exatamente o seguinte: eu coloquei aqui um cabeçalho, dashboard da disciplina de JavaScript básico. Aí eu coloquei conteúdo ministrado e atividades avaliativas, coloquei o meu nome e aqui eu coloquei um link. Quando ele clicar aqui, ele tem acesso às notas, ele dá acesso, olha que interessante, quando eu clico aqui, ele abre um link aqui embaixo e aqui eu tenho as notas consolidadas. Então eu coloco aqui nessa primeira coluna, também nessa planilha, olha só, é uma aba. Olha essa aba aqui embaixo, tá vendo? Notas consolidadas. Então é uma planilha com várias abas e aqui eu coloquei, uma parte do número de matrícula do aluno. Então esse aqui seria o somatório, né,
das notas, da nota obtida pelo aluno, e em cada coluna L01, L02, L03 e assim sucessivamente, são siglas para uma determinada atividade. E aqui embaixo tem a nota do aluno. Esse aluno, aqui ele tirou essa nota, esse aluno nessa atividade essa e assim sucessivamente. Descendo um pouquinho, aí eu coloco aqui uma legenda. O que significa cada um daqueles símbolos? Qual é a pontuação distribuída para cada aquela atividade? E depois eu coloquei uma data em que ela foi realizada. E o aluno, a qualquer momento, se ele quiser, essa lista é L04, o que ela se refere mesmo? E quando ele clica aqui, ele tem acesso, então, ao local onde se encontram informações detalhadas sobre aquela atividade, que também é uma aba nessa planilha aqui embaixo. Tudo bem? Vamos voltar agora aqui para a tela inicial, onde nós estávamos. Então, olha só. Aqui, quando ele clica, ele tem acesso a todas as notas, então foi uma aba dessa planilha consolidando todas as notas. E aqui eu fiz o seguinte, ó, nessa coluna eu tenho esse tópico, caixas de diálogo, eu coloco assim, material de apoio, e coloco um link. Quando ele clicar sobre esse link, ele vai ter acesso a um material de apoio que eu disponibilizei no meu Drive e que ele pode ter acesso aqui. Certo? Quando ele clicar aqui, então, listas de exercício, ele vai ter a oportunidade também de acessar a lista de exercício referente a esse conteúdo aqui. Olha só, quando a disciplina inicia, obviamente que essas listas de exercício, elas não vão estar disponíveis aqui. E esses ou até poderia, né? Eu estou dizendo o seguinte, que no meu caso, essas listas foram sendo criadas paulatinamente. Então esse status aqui, ó, ele também, isso aqui é uma figura que eu peguei na internet, tá? Então eu listo aqui todos os meus conteúdos, os tópicos do meu plano de ensino, né, do conteúdo programático. E aqui, à medida que a disciplina vai avançando, eu vou colocando aqui então um texto. E olha só, eu utilizo, ó, quando eu coloco um texto, por exemplo, teste, opa, deixa eu colocar aqui teste, deixa eu apagar isso aqui. Quando eu coloco teste, eu posso vincar, ó, e vincular isso aqui a um link, inserir link. Aí esse link aqui eu posso colocar uma apostila na web, como pode ser um link de um material armazenado no meu Drive também, certo? Então o que acontece aqui é o seguinte, o que eu fiz foi listar todos os tópicos da minha disciplina, em materiais de apoio, colocar links aqui que os alunos têm acesso a cada um daqueles materiais referentes a esses tópicos. E aqui que é a parte mais interessante, que aqui eu venho cá, deixa eu dar Ctrl Z aqui para poder voltar. Pronto, isso aqui é porque eu já terminei a disciplina, então fui colocando status OK. À medida que eu ia terminando um tópico, eu ia colocando o OK aqui. Então, inicialmente, mais uma vez, isso aqui fica sem nada. Terminei de abordar, por exemplo, vai começar assim, né? Então, à medida que eu terminei string, eu venho cá e coloco acessar a lista 02. Aí eu coloco isso aqui. Aí, assim que o aluno terminou a lista, ou o prazo de finalização daquela lista, eu venho aqui e coloco um check. De tal forma que o meu aluno, sempre que ele chegar nesse dashboard, ele tem acesso a todos os tópicos que vão ser trabalhados na disciplina. Qual tópico, olha o check, qual tópico que já foi trabalhado em termos de lista de exercício, e além disso ele tem a oportunidade de saber também qual é a próxima lista. Por exemplo, suponhamos que em números aleatórios aqui, eu venho aqui agora e disponibilizo acessar a lista 03. Daqui a pouco a gente vai falar o que significa colocar um link para essa lista. Aí o que acontece? Nessa planilha, voltando, deixa eu fechar isso aqui, quando o aluno clica aqui, ó, ele tem a oportunidade de fazer o seguinte, ele tem a oportunidade de ver, acessar a lista 03. Só que eu criei aqui uma célula que está escrito assim, acessar atividade avaliativa atual. Aí eu venho aqui e coloco assim, ó, lista 03. Então, sempre que o aluno chega no dashboard, ele tem no cabeçalho qual é a atividade avaliativa atual que ele precisa fazer essa atividade. Uma coisa que eu quero estar compartilhando uma experiência com vocês. Vocês perceberam que aqui eu fechei a aba e quando eu voltei aqui, eu perdi todos os links que eu tinha aqui, inclusive o status. Aí eu tentei pressionar a combinação de teclas Ctrl Z, não voltou. Significa que eu perdi todo o trabalho que eu já tinha feito no semestre anterior. Não se preocupem, sabe o que vocês podem fazer? Clicar em Arquivo, Histórico de Versões, Ver Histórico de Versões. E a gente vai selecionar agora a versão anterior a essa aqui, ó, que é essa aqui.
Tá vendo aí? Quando eu clico, ele restabelece para mim aquele arquivo. Então, eu posso voltar a uma versão mais antiga aqui, tá? Pronto, agora eu vou restaurar essa versão. Restaurar. Prontinho. Aí está, então, o meu dashboard. Então, a ideia é essa, você colocar nesse dashboard, nessa planilha, todos os tópicos, links para materiais, que você vai adicionando links aqui, ou que está no seu Drive, ou que está em algum lugar na web, por exemplo, que esteja online. E aqui a lista de exercício 01, qual foi a abordagem que eu utilizei? Eu tenho feito o seguinte, então eu crio essa primeira aba na minha planilha, é o que eu chamo de Dashboard D e a sigla correspondente ao nome da disciplina, ou acrônimo da disciplina, tá bom? Aí eu venho aqui e crio uma nova aba. Para criar uma nova aba, tá aqui, ó. Clico nesse botãozinho de mais. Aí eu crio uma nova aba. Como é que eu tenho feito? Por exemplo, essa lista de exercício 01, quando eu clicar aqui, eu adicionei um link aqui, ó, de tal forma que esse link, eu acessaria esse link a partir dessa opção que ele me dá aqui de abas, ó. JavaScript, lista 01. Quando eu clicar aqui, então, sobre esse link, ele vai abrir exatamente essa aba para nós. Nessa aba, ou nas outras abas, o que eu tenho feito é o seguinte, eu coloco um link aqui, de tal forma que quando eu clico aqui, deixa eu até alinhar isso aqui à esquerda, quando eu clico, posso voltar para a aba inicial, e quando eu estou nessa aba aqui correspondente à lista 01, eu costumo colocar assim o enunciado da lista. Então, quando o aluno clicar aqui, ele vai ter acesso ao material que eu coloquei lá no meu Drive, que eu peguei depois o link público dele, já mostrei inclusive como fazer isso aqui nessa série. Vou fechar isso aqui, mostrando através do plano de ensino, né? Só que agora não seria o plano de ensino, mas seria um PDF correspondente a uma lista de exercícios. Aqui eu coloco o prazo para entrega dessa lista e aqui, ó, eu coloco exatamente o formato que eu quero que ele entregue. Então, quando eu clicar aqui, eu tenho utilizado muito a abordagem de formulários. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eu vou deixar alguns cards aqui para vocês, aqui em cima. Se você não sabe criar formulários no Google Forms, esses cards vão ajudá-los, tá? A criar formulários que estão disponíveis lá dentro da sua conta no Gmail. Pronto, aí a partir desse formulário aqui, o meu aluno então vai fazer a entrega dessa lista. E o que é mais interessante é o seguinte, o meu aluno eu estou pedindo aqui para ele identificação, eu coloco aqui uma informação no cabeçalho, deixa eu publicar isso aqui para vocês verem. Deixa eu só habilitar aqui as respostas, deseja continuar? Sim. Tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, nesses vídeos dos cards que eu coloquei aqui em cima, vocês vão aprender, tá? Criar formulários, fazer tudo isso que eu estou fazendo. Então aqui vai ter um cabeçalho, aí eu sempre peço o nome do aluno, eu peço aqui o registro acadêmico, que é o número de matrícula, o e-mail dele e aqui no caso a forma de entrega daquela atividade. Isso vai ser muito específico a cada um de vocês. E uma coisa que eu tenho gostado muito, que é isso aqui, ó. Eu sempre deixo um espaço para que o aluno possa falar um pouquinho sobre a lista, como é que foi a experiência, como é que estão os estudos dele, se ele está conseguindo internalizar os conhecimentos que ele está adquirindo, tá bom? Então eu faço isso aqui. Você gostaria de deixar algum comentário sobre essa lista de exercícios? Fechando aqui, e é assim que eu faço, ó. Então, mais uma vez, a lista 01, coloco o enunciado, coloco uma informação do prazo, coloco aqui um link para ele poder abrir um formulário e submeter as respostas daquela lista por aquele formulário. E aqui eu só coloco aqui remota, se essa atividade vai ser remota, se vai ser presencial, se vai ser em sala de aula, aí eu coloco essa informação, tá? Então é assim que eu tenho feito. Eu tenho criado esse dashboard, colocado os materiais de apoio aqui, os links, aqui as listas de exercícios correspondentes a cada aba, e a última aba, que é exatamente, a última não, no caso aqui tá aqui na antepenúltima aba, notas consolidadas, de tal forma que aí para cada nota que eu vou atribuindo aqui, eu trago essa nota depois aqui para essa planilha, fazendo uma referência bem simples, né? Eu coloco, por exemplo, L01, vamos pegar esse aluno aqui, ó. Então eu coloco o sinal de igual aqui, e agora eu vou lá na primeira lista de exercícios, seleciono a nota dele, pronto, e pressiono Enter. Essa nota então vem automaticamente para cá. Então essa planilha, ela busca as notas das outras atividades avaliativas nas outras abas, tá? Então esse aqui é o dashboard que eu utilizei em uma das disciplinas. Dá uma olhada agora nesse dashboard dessa outra disciplina para vocês verem. Essa aqui é o projeto website estático, dashboard de atividades avaliativas. Olhem só a quantidade de atividades avaliativas que eu apliquei
para os meus alunos resolverem durante a disciplina. Olha só, então eu dividi aqui a disciplina em vários tópicos: HTML, CSS, editores de texto e cores. Olha a quantidade de listas de exercícios, meta tags, hospedagem, formatação. Olha a quantidade de listas aqui nessa coluna. Olha agora a quantidade aqui. Se eu fosse colocar aqui, eu até poderia colocar aqui, ó, atividade 1, atividade 2, só que ia ficar muito grande. É aquilo que eu comentei num dos vídeos anteriores. Quando o aluno chegar aqui, ele tem uma visão um pouco mais minimalista. E quando ele vai clicando, que ele vai explorando aquelas informações para ele, tá? Por isso que essa solução hoje tem feito muito sentido para mim e continuarei utilizando por um bom tempo, até que eu encontre uma solução um pouco mais interessante. Se você estiver utilizando aquela abordagem, vamos dar uma olhadinha aqui naquela turma que eu estou criando com vocês, que é a turma especial YouTube. Voltando aqui, nós temos atividades. Você pode continuar mantendo isso aqui, ó. Atividade avaliativa 01, 02, 03, 04, 05, 06, etc. E aí, uma única sugestão que eu quero dar para vocês, eu já ouvi muito alunos comentando assim: professor, na sua disciplina eu estou tendo mais facilidade em saber exatamente qual atividade avaliativa que eu tenho que fazer. Já aconteceu em outras disciplinas. Às vezes o professor postar uma mensagem lá no mural e um outro aluno e vários outros alunos postarem mensagens e aquela sua mensagem ter ficado lá embaixo e às vezes eu nem vi e passou batido. Então assim, com o dashboard, nesse caso, voltando aqui para o dashboard, eu não teria esse problema, porque o aluno sempre ia ver qual é a atividade avaliativa atual que ele deveria fazer. Mas se você estiver utilizando essa sua abordagem aqui, de colocar uma atividade avaliativa uma embaixo da outra, como eu mostrei aqui na série para vocês, você poderia fazer isso aqui, ó, criar, e você colocaria assim, ó, pode ser material, alguma coisa nesse sentido, tá? Próxima atividade avaliativa. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou colocar isso dentro de atividades avaliativas, vou postar isso aqui. Aí é como se fosse uma nota, sempre vai ficar fixo, assim como eu fiz com o log de atualização, tá vendo? Aí eu venho aqui, editar, e aqui eu vou colocar, por exemplo, um emoji aqui, ó. Vou colocar também essa engrenagemzinha para manter o mesmo padrão. Então vai ficar aqui, ó. Qual é a próxima atividade avaliativa que eu preciso fazer? Aí você sempre coloca aqui, ó. A próxima atividade, aí você coloca um texto aí, será atividade avaliativa, por exemplo, 04. Aí você colocaria data de entrega e etc. Tá vendo? Aí você colocaria isso aqui, vou salvar isso aqui, e o aluno, assim que ele entrasse, ele ia ver aqui, qual que é a próxima atividade avaliativa? É uma nota, uma observação. E aí suponhamos que agora você vai propor uma nova atividade avaliativa 05, o que você faria? Você teria que vir nesse arquivo e substituir aqui, ó, data de entrega, o valor da atividade, por exemplo, a pontuação, tá? Então, salvar. Então, você sempre vai estar atualizando esse arquivo aqui, ó. E o seu aluno agora sabe qual é a próxima atividade. E não tem mais aquela desculpa: ah, professor, eu não vi, porque outros alunos colocaram outras postagens sobre a sua e acabou se perdendo lá. Então, você poderia fazer isso aqui. E é claro que essas informações que eu estou colocando aqui, você também colocaria no enunciado aqui, né? Dentro de cada atividade avaliativa. É só para poder reforçar mesmo. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho utilizado esse conceito de dashboard. Eu nem vou ensinar aqui a criar o dashboard, porque seria um vídeo muito longo. Isso aqui é mais para quem já conhece um pouco mais, ou talvez quem já pegou a ideia aqui e gostaria de se aventurar em fazer um dashboard como esse. Mas eu posso garantir para vocês que os resultados que eu tenho obtido em relação a essa organização aqui do dashboard tem sido muito positivo. E é o que eu comentei com vocês nessa série. Aquilo que tem feito sentido para mim, eu tenho compartilhado com vocês. Tudo bem? Próxima dica que eu quero dar nesse vídeo aqui é o seguinte. Suponhamos que a gente esteja criando a gente queira, na verdade, criar uma atividade avaliativa 05, onde a gente quer utilizar a nossa voz e não somente um texto. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Suponhamos atividade com pergunta. Ao invés de eu escrever aqui uma pergunta do tipo textual, então, por exemplo, qual é o resultado da expressão? Ou então, por exemplo, suponhamos que seja um professor de inglês, por exemplo, né? Qual é a tradução da palavra
Aí eu vou colocar assim, clique para ouvir a palavra. Isso aqui pode ser utilizado, inclusive, por um professor, né? Que quer, por exemplo, fazer um ditado e, às vezes, quer que o aluno transcreva aquilo que ele está falando, tá? Então, estou dando apenas uma ideia aqui. Qual é a tradução da palavra? Clique aqui para ouvir a palavra. Aí, olha só, eu tenho instalado aqui na minha máquina um complemento aqui para o meu navegador, para o meu Chrome, de tal forma que esse complemento é exatamente esse microfone. Eu vou deixar um card aqui em cima ensinando para vocês como é que vocês fazem para poder instalar esse complemento aqui. É bem interessante, tá? Então, vou clicar aqui, ó, dog. Então, foi essa palavra, dog. Aí, o que ele faz? Ele gera esse link para mim, vou copiar. Então, copiar, ok. E agora eu vou colocar, clique aqui para ouvir a palavra. Pronto, aí deixa eu apagar essa propagandinha aqui. Aí, na verdade, isso aqui é o enunciado, né? Então, vamos colocar isso aqui, atividade avaliativa 05, tá? Então, quanto vai valer? Suponhamos um pontinho, sem data de entrega. Vou desabilitar essas duas opções, vou colocar isso aqui. Deixa eu colocar em um tópico, atividades avaliativas. Pronto, defini o título. Atividade avaliativa 05. Qual é a tradução da palavra? Clique aqui ou clique no endereço para ouvir a palavra. Pronto. Então, quando ele clicar aqui, ele vai ouvir a palavra e ele tem que escrever qual é a palavra. Então, a pontuação vai ser um pontinho, né? Sem data, atividade, tá tudo certinho. Agora vamos perguntar. Vamos lá? Olha que interessante. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar isso aqui, atividade avaliativa 05. Quando eu clicar aqui, ele clica, ó. Dog. Falou a palavra dog. E aí eu posso então criar agora atividades avaliativas usando a minha voz, ou a voz de uma outra pessoa, ou às vezes uma música. Aí você vai utilizar aí a sua criatividade. Em que contexto isso poderia ser útil para você? Bom, o que eu tinha para comentar com vocês nesse vídeo de hoje era isso. Como é que a gente pode estar organizando as nossas atividades avaliativas através desse conceito que eu estou chamando de dashboard de atividades avaliativas. Tá? De tal forma que com esse dashboard a gente tem uma série de vantagens. Outra coisa que eu quis mostrar para vocês também nesse vídeo, como é que a gente faz para estar criando uma atividade avaliativa utilizando o áudio. Pode ser a minha voz, a voz de outra pessoa, uma música, etc. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele fez sentido para você, por favor, marque um gostei, ative as notificações, deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!